Muita gratidão no coração, nós queremos iniciar esta nova semana neste momento de culto e adoração a Deus. A Congregação São Paulo se alegra por estar em tua casa, em teu lar, para juntos celebrarmos as muitas bênçãos que Deus tem nos dado. No Evangelho deste dia, quando os discípulos estão discutindo sobre quem é o maior, quem é o mais importante, Jesus toma uma criança no seu colo e coloca no meio dos discípulos e aponta para a confiança, para a dependência e para a humildade. Sobre isso nós queremos falar neste culto de hoje. Deus abençoe este momento maravilhoso. Queremos iniciar cantando o primeiro hino.
Queremos iniciar o nosso culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. Através de Jesus e seu sacrifício na cruz, temos a promessa de que Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados a Deus nesta certeza e usamos como confissão de pecados o hino que segue. Tendo, pois, confessado os pecados, eu, como pastor de Cristo e por ordem dele, tenho a alegria de anunciar a todos que confessam seus pecados que todos os pecados estão perdoados. E eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo de entrada para o 17º domingo após Pentecostes, o Salmo de número 54. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. A leitura da epístola para o nosso culto encontra-se no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 10.
Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Evangelho, do Santo Evangelho, está em Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37. Marcos capítulo 9, versículo 30 a 37. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos:
aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos proclamar a fé cristã, a fé revelada nas Escrituras, a fé que Deus nos faz crer, resumida nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. As maravilhas que Deus fez, não consigo enumerar. 1, 2, 3, são tantas maravilhas, só me resta a Deus louvar. Enviou seu Filho para nos salvar, esse amor tão grande sempre vou louvar. Essa é uma música da escola dominical, e quando a turminha diz 1, 2, 3, eles apontam um para o outro. As maravilhas que Deus fez. Este mês de setembro, estimado irmão, estimada irmã, nos trouxe a lembrança, a memória, muitas celebrações. Especialmente nesta semana que estamos iniciando, quero lembrar o dia 20, nosso feriado Farroupilha, o dia 21, o dia da árvore, o dia 22, a linda primavera que chega com suas tonalidades, seus cheiros, suas cores, com toda essa vida que se renova. O dia 23 nos lembra aqui na congregação São Paulo a fundação
de nossos jovens. O dia 25, a fundação do nosso grupo Amizade da Terceira Idade. E o dia 26 de setembro, o dia do surdo. Quero lembrar especialmente ainda, neste nosso culto, estas duas datas que celebramos nestes departamentos, nestes braços de ação da Igreja Luterana da Congregação São Paulo. Departamento de Jovens e o Departamento da Terceira Idade. O nosso Evangelho deste final de semana, o Evangelho deste dia, sobre o qual nós vamos continuar refletindo, lembra-nos que em Marcos capítulo 9, eles ficaram calados, diz o texto, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Especialmente o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, nos contam aqueles 3 momentos em que Jesus começa a ensinar e começa a apontar para a missão que ele tinha em Jerusalém. Especialmente a vida que ele estava dando por toda a humanidade. E a forma como ele iria entregar a sua vida. Jesus estava caminhando para a morte. Todas as vezes que Jesus tocou neste assunto de que ele ia para Jerusalém e que ele iria sofrer, iria ser morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar, houve um movimento muito forte da parte dos discípulos, não compreendendo este ato maior de Deus. Exatamente na ideia agora dos discípulos, quem sabe qual deles iria tomar o lugar de Jesus? Quem seria o próximo líder? Quem iria ocupar a cadeira principal? Na verdade, quem iria mandar sobre os outros? De uma forma paradoxal, vamos dizer assim, quando Jesus fala em se tornar o menor, o mais fraco, aquele, como diz Isaías, que nem gostaríamos, não gostamos de ver. Os discípulos pensam em poder, em domínio, em autoridade. Os discípulos pensam em como eles eram agora importantes. Quem, na verdade, diz o texto, seria o mais importante. Jesus passa a ensinar e ele tira os discípulos da multidão. Ele precisa de tempo para com os discípulos exatamente apontar para a sua missão na capital religiosa de então. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, exatamente para ele ter tempo com os seus discípulos, com os apóstolos, que continuariam esta missão de levar esta palavra de perdão e reconciliação. Ensinava os discípulos, ele lhes dizia, diz o texto, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Será entregue, diz o texto. É interessante esta palavra, este verbo entregar ou trair, o verbo paradidome no grego. Significa entregar uma pessoa ao domínio de alguém outro.
envolvendo a entrega de uma pessoa supostamente culpada para que seja punida pelas autoridades, ou a entrega de um indivíduo aos inimigos, que supostamente se aproveitarão da vítima de forma indevida. Em muitas línguas, faz-se uma clara divisão entre a entrega legítima de uma pessoa supostamente culpada à autoridade civil e a entrega por traição de uma pessoa do grupo a alguém de outro grupo. Jesus diz: o Filho do Homem será entregue. Na verdade, Judas entregou Jesus ao Sinédrio. O Sinédrio entrega Jesus para Pilatos. Pilatos entrega Jesus para os soldados. E nós sabemos o fim dessa história. No alto da cruz do Gólgota está aquele que entre malfeitores foi crucificado. Toda esta traição faz com que eu e você hoje tenhamos a bênção do perdão da vida e da salvação. Na verdade, quando os homens entregam Jesus, ou os homens traem Jesus, ali Deus está também agindo. Há uma outra entrega feita por amor, não por traição. Uma entrega envolvendo doação, não egoísmo, não domínio, nem autoridade. Como foi a discussão dos discípulos então? Quem seria o maior, o mais importante? Mas houve uma entrega da parte do Pai que dá o seu unigênito Filho para salvar toda a humanidade. Deus entrega o que de melhor Ele tem, exatamente para nos reconduzir de volta a Ele, para nos colocar no seu reino, para nos dar os seus dons, para nos dar a verdadeira liberdade de viver, para nos encher de fé, esperança e amor para a jornada que nós temos aqui, a minha e a tua jornada. Quando os discípulos discutem sobre qual deles seria o mais importante, e Jesus passa a dar toda aquela lição no texto de, em particular, assim como ele fez em outros momentos, não expondo os doentes, as doenças, mas Jesus então trazendo para perto de si, num ato de amor, de carinho. Jesus então em casa, senta-se, chama os 12 e passa a ensinar. E aí segurando uma criança e colocando-a no meio deles, abraçando aquele pequeno, abraçando a mim e a você também. Jesus passa a nos indicar o melhor caminho, o caminho que Ele está trilhando, que também é o meu e o teu caminho. Na verdade, Cristo está invertendo a ordem dos valores, a troca do maior pelo menor, do grande pelo pequeno, do primeiro pelo último, do Senhor pelo servo, do orgulho pela humildade, do ser servido para o servir. E porque Jesus faz isso e toma a frente, agora nos mostra o nosso caminho como filhos e filhas de Deus, a nossa ação como igreja, como seus amados, ali onde Deus tem nos colocado. Hermann Göckel, no seu devocionário Ergue a Tua Vida, ele escreve assim dizendo sob o título Como para o Senhor:
Um membro ativo de uma congregação aproximou-se de uma faxineira e perguntou: que trabalho a senhora faz pelo Senhor? Sua resposta foi simples e direta: todo o meu trabalho. Talvez haja mais boa teologia nessas palavras do que em qualquer outra resposta que aquela senhora pudesse dar. Todo o trabalho era feito pelo Senhor. É verdade que uma parte do seu trabalho estava mais diretamente no serviço do Senhor, mas assim mesmo ela sentia que tudo o que fazia estava a serviço do seu Mestre. Há uma lição para todos nós na resposta simples e humilde dessa senhora. Numa época que se inclina a traçar uma linha excessivamente rigorosa entre o sacro e o secular, há o contínuo perigo de fazermos uma distinção artificial entre o que fazemos pelo Senhor, através dos canais da organização da igreja, e o que fazemos por Ele, na monótona rotina da nossa vida diária. A jovem mãe, morta de cansaço e que anda para cá e para lá durante a noite com o seu filho doente. O jovem pai, que trabalha durante longas horas a fim de sustentar sua esposa e filhos. O operário na fábrica, o estudante, a secretária, o piloto nos controles do avião, todos podem cumprir seus respectivos deveres como para o Senhor. Diz o apóstolo Paulo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Esse é o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. O cristão serve ao seu Senhor Jesus em toda a situação de vida, como pai, mãe, filho, filha, empregador, empregado, professor, aluno, administrador ou faxineiro. Seja qual for o seu ofício, se é para a glória de Deus e para o bem-estar do próximo, pode cumprir seus deveres diários como para o Senhor. Para o cristão, todas as coisas são sagradas. Ele as dedica todas ao serviço do Altíssimo. Naquela caminhada rumo a Jerusalém, em Cafarnaum, na cidade onde Jesus estava morando, naquela casa, os discípulos têm muito a aprender. Jesus tem muito a ensinar. Ele continua ensinando. Eu e você continuamos aprendendo. Quando o mundo nos leva a crer de que precisamos ser melhores do que os outros, quem é o mais importante, quem merece mais, ser o primeiro da fila, receber todas as luzes, todos os holofotes. De uma certa maneira, lá naquela casa em Cafarnaum, eu e você somos convidados a entrar. Lá Jesus está sentado, nos chamando. E ao nos ensinar, e ao nos colocar aquela criança no meio, lembrando-nos de que assim precisamos ser sempre, crianças no colo de Jesus, na dependência, na confiança e na humildade. Jesus nos abraçando com o seu amor eterno, o seu amor de cruz,
o seu amor de sangue, o seu amor sem limites, que chega a nós na pregação da palavra, na graça do Evangelho, para nos transformar e nos reenviar de novo para as funções que Deus tem para mim e para você, enquanto estamos aqui, enquanto estamos na jornada. Sempre de novo, esta ordem dos valores, ela precisa ser mudada. Sempre de novo, esta palavra do Mestre Jesus: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Assim Jesus fez, assim Jesus faz e continua fazendo. Neste serviço do Pai pelo mundo, na ação do seu Filho, o Salvador, o Reconciliador, na ação do Espírito Santo na palavra, em lei e evangelho, continuamente somos transformados para que a fé transmita este amor e para que este amor, este calor de vida, este calor de ações possa fazer toda a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Dois braços maravilhosos da igreja são lembrados neste nosso culto e nesta semana agora. No próximo culto queremos celebrar de forma presencial também esses braços de comunhão, braços de diaconia, braços de aprendizado, braços de amizade, braços maravilhosos que são chamados na Igreja Luterana de departamentos. O nosso departamento dos jovens e o departamento da terceira idade. Quero lembrar especialmente esta data do dia 23 de setembro, quando o nosso grupo de jovens aqui da São Paulo comemora os seus 98 anos de fundação. A história lembra que lá nos idos de 1923, exatamente no dia 8 de abril, com incentivo do professor Schelp, um grupo de 20 jovens se reuniu com a ideia de fundar a União Juvenil. No dia 16 de setembro do mesmo ano, eles se reuniram novamente a fim de falar sobre estatutos e foi feita uma comissão pelos próprios jovens para que estudassem esse assunto. No próximo domingo, ou seja, no dia 23 de setembro de 1923, acontece a reunião marcada por ser a primeira reunião de jovens da União Juvenil São Paulo. Nesta data, sua fundação oficial. Neste dia foi eleita a sua primeira diretoria. Naquele domingo, naquele dia especial, os estatutos foram lidos, debatidos e aprovados definitivamente no dia 28 de outubro do mesmo ano. Os primeiros encontros dos jovens foram sempre muito animados. Foram marcados sempre de 14 em 14 dias. O trabalho, o início dos jovens prosperou e gerou ricos frutos. Inspirou outras congregações a começarem trabalhos com jovens e segue firme até o dia de hoje. Lembram dos frutos maravilhosos que acontece logo no ano de 1925, quando então com a Congregação Cristo, com os jovens lá da Congregação Cristo, há uma comitiva que vai até Nova Hartz, na época Hartz Piccade, lá no interior de Sapiranga, naquela época distrito de Sapiranga, e no dia 31 de maio de 1925 é fundado a Walterliga, o primeiro grupo de jovens que tem uma composição a nível não só local, mas regional, visando com toda certeza todo o nosso querido Brasil. Os jovens estão de parabéns por esta data. Lembro também, ainda nestes próximos dias,
tenho aqui o livro de Atas do nosso grupo da terceira idade, o nosso grupo Amizade. E a data é 25 de setembro de 1996. Nosso grupo de idosos se reúne e eles fundam um departamento. 52 pessoas estavam presentes nesta primeira reunião. Foi eleita uma comissão para organizar a atividade com os idosos. A comissão era o pastor Guido Gerl, Adalberto Nickel, Sandra Merker, Hildegard Lang e Lorena Zontag. E a partir deste dia, com o apoio da comunidade, da sua diretoria, dos seus pastores, essa atividade maravilhosa iniciou e continuou as suas atividades. Nesta primeira ata que foi feita, há um registro deste primeiro dia. O tempo esteve chuvoso, frio e ventoso, mas isso não impediu que 52 pessoas estivessem presentes e dessem início a essa atividade maravilhosa. Lembro com muito carinho da parte dos nossos jovens, quando eles cantam: guia-nos na luta avante para o céu, Jesus. E aí juntam os seus braços para finalizar a reunião. E tem os seus esportes, as suas Olimpíadas, o seu momento próprio para crescerem na fé e para usarem a força que Deus dá à juventude para a glória dele e para o bem do próximo. Lembro com muito carinho, sob a batuta do nosso maestro, do grupo da melhor idade, aqui o grupo Amizade, o grupo da terceira idade, pastor Guido, quando naquele hino que sempre então eles cantavam com muita alegria: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu Rei. Parabéns, departamentos maravilhosos desta congregação, de outras congregações, por datas celebradas durante o ano, em momentos especiais. Grupos que ainda estão, como da terceira idade, ainda não realizando seus encontros presenciais. Os jovens já retomaram suas atividades. Que bênção é nós podermos lembrar estes braços de ação de Deus ao mundo. As boas obras, elas são para o próximo. Deus não precisa delas. As boas obras, o amor ao próximo, eles são para aqueles que são criados por Deus, são seus filhos e que em momentos precisam de ajuda. Estas boas ações motivadas pela fé fazem toda a diferença na vida de quem as necessita tanto. Assim como nós somos agraciados por este amor que tranquiliza, que acalma, que abastece e que agora vai também em direção a quem tanto precisa. Que Deus continue nos usando como seus instrumentos. Que Deus nos ajude a cuidar e controlar o nosso velho homem, que sempre de novo desponta para saber quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais forte. Quando é que eu posso ser o primeiro? E quando, numa barreira de egoísmo, ou como escreve o apóstolo Tiago, nesta sabedoria que é do mundo, ou nesta amizade do mundo, que é inimiga de Deus, olhamos só para o nosso umbigo e entronizamos o nosso eu como um Deus forte. A palavra de Deus descentraliza este eu e ela coloca ali o grande presente que foi entregue, não só pelos homens, para que parasse lá naquela cruz, mas por Deus, para a nossa salvação. Enquanto os discípulos discutiam quem era o mais importante, quem sentaria-se à direita e à esquerda,
naquela fatídica Sexta-feira Santa, nenhum deles estava lá, quando ao lado direito e esquerdo de Jesus foram colocados 2 criminosos e que tiveram também a sua chance de arrependimento. Jesus, com seu amor, nos envolve sempre de novo. A humildade que vem do aprendizado na presença daquela criança, na humildade de Jesus, na humildade da sua presença, somos chamados a servir a este Deus maravilhoso. Parabéns, grupos organizados desta congregação, parabéns, famílias, parabéns, igreja. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem todos bem, fiquem com Deus. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Nós queremos neste momento falar com Deus em oração. De uma forma muito carinhosa, queremos lembrar como igreja o aniversário de nossos amigos, conhecidos, membros da congregação, familiares. Queremos dar um parabéns a cada um destes que esteve de aniversário, está de aniversário, estará de aniversário. Sintam-se acarinhados e abraçados aqui pela congregação. De perto e de longe, somos gratos a Deus por aqueles que receberam mais um ano de vida ou que celebram datas importantes na jornada que nós temos aqui. Nós queremos lembrar 2 departamentos maravilhosos da Congregação São Paulo, o Departamento de Jovens, que celebra os seus 98 anos, agora dia 23 de setembro, e o nosso Departamento da Terceira Idade, o Grupo Amizade, que celebra no dia 25 de setembro os seus 25 anos. Esta celebração, bodas de prata, de nossos queridos vovôs e vovós, as pessoas mais velhas, chamamos os nossos pais da igreja, aqueles que antes de nós se empenharam para que hoje nós tivéssemos esse presente maravilhoso, que são nossas igrejas, nossas escolas, nossos corais, nossos departamentos,
a ação da Igreja no mundo. Parabéns, jovens, parabéns, idosos, por estas duas datas maravilhosas. Nós queremos lembrar em oração o tratamento do Luiz Felipe Rodrigues, do José Francisco da Silva, César Guedes, Lourdes Toniolo, Rosi Wickbold, Denise Borkenhagen, Olga Bergman, Zeli Birhaus Bezerra, Ego da Silva e Silvio Becker. Por estes e tantos mais, nós queremos estar de joelhos diante do trono da graça e da misericórdia de Deus e pedir sempre de novo que o médico dos médicos, que é Jesus, abençoe o tratamento, esteja pertinho, com suas bênçãos, cuidando do corpo e da vida espiritual de cada um destes e daqueles que nós lembramos neste momento. Queremos também colocar em oração famílias enlutadas. Lembramos especialmente a família do senhor Elisário Correia da Silva, é pai do pastor Elisandro, que foi estagiário aqui da Congregação São Paulo, agora pastor. O seu Elisandro foi vítima de câncer e faleceu aos 66 anos, na semana passada. Foi sepultado lá na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. O falecimento deu-se no dia 13 de setembro. E também faleceu a mãe da dona Otília. Otília é uma conhecida nossa, quando está aqui em Porto Alegre, participa conosco aqui da igreja. Carinhoso abraço a tia Otília. A perda da mãe, dona Maria Strezevich, lá na cidade de Campina das Missões. Especialmente ao Elisandro e também a Otília, o carinhoso abraço das famílias da nossa igreja, dos conhecidos. Fiquem firmes na fé, na certeza sempre de um feliz reencontro lá na pátria celestial. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, aos teus servos e servas, deste boas dádivas em quantidade incontável. Enriqueceste-nos com os tesouros do reino dos céus, que são os meios da graça e a esperança de salvação em Cristo. Foste o nosso socorro em todas as necessidades da vida, e jamais nos faltou coisa alguma. Suplicamos-te que despertes em nós verdadeira gratidão pelas bênçãos que recebemos. Demonstra a cada um de nós que sem amor a vida nada vale. Bem sabemos que a tendência natural do ser humano é viver para si mesmo. Portanto, querido Senhor, impede que desfrutemos de maneira egoísta dos bens recebidos. Estende-nos a graça de vivermos para Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, pois Ele afirma: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Senhor, ajuda-nos a fazer o bem a todos e a reconhecer que auxiliar os necessitados e desamparados é um privilégio que tu nos concedeste, pois disseste: quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Concede que, movidos por amor a ti e ao próximo, cumpramos de boa vontade os deveres do amor cristão. Concede ainda que jamais façamos da assistência aos necessitados uma oportunidade para conquistar glória pessoal e renome, e que nunca transformemos o amor ao próximo em obra meritória, visando ganhar os céus. Na verdade, por mais que realizemos,
somos servos inúteis e apenas cumprimos com aquilo que é nosso dever. Permite contribuirmos não só com dinheiro, mas também com trabalho e amor, fazendo sacrifícios sem aguardar qualquer recompensa. Ajuda-nos a repartir com justiça tudo aquilo que as pessoas necessitam para o seu auxílio. Continua protegendo e abençoando o nosso serviço social e aumenta o seu campo de ação para auxiliarmos um número sempre maior de necessitados. Obrigado pela riqueza do teu Evangelho, que é repartido na pregação da palavra. Colocamos aos teus cuidados todos os que aqui foram lembrados, os aniversariantes, os nossos departamentos que estão de aniversário, as pessoas que estão com dificuldades, em tratamento, famílias enlutadas. Colocamos aos teus cuidados a nossa nação, o nosso estado e as nossas cidades. Cuida de nossas famílias, cuida de nossas igrejas. Obrigado pelo grande privilégio de podermos ser servidos por Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, e de podermos também servir ao próximo. Ajuda-nos a compreendermos este tempo da graça dentro do qual nós vivemos, fazendo a obra enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode fazer nada. Ouve-nos e atende-nos por amor de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe essa nova semana de vida, família de cada um de nós, e que possamos, diante de Deus, nos colocarmos em humildade, em confiança, em dependência, pois somos filhos de Deus e Ele cuida de nós. Nada nos faltará. Possamos, como crianças, cada um de nós estarmos diante do nosso Pai de amor. Fiquem todos bem. Deus os abençoe. Amém.